parte do princípio que agora um emoji de uma matéria feita por um blog de esquerda, de um print de conversas privadas, que já havia sido definido antes que não serviria de prova para processos e inquéritos judiciais, tudo isso que já tinha sido definido pela própria Suprema Corte anteriormente está sendo atropelado, exatamente como o Edu acabou de comentar a respeito do caso do Nine aí. Então, a Constituição que está posta no Brasil foi rasgada, as próprias decisões da Suprema Corte, que anteriormente pensávamos nós que houvesse estabelecido abrir um precedente, uma precedência jurídica, que geralmente é assim, também não serve mais, ou seja, como não cometer crimes? Essa é a grande pergunta que roda na cabeça dos cidadãos que, pelo menos, aqueles que estão preocupados em não serem criminosos, em não estarem à margem da lei, a não agirem como marginais. E, na verdade, a gente não sabe mais. Ou seja, o tal do print de grupo privado de WhatsApp serve ou não serve para a prova? Se serve, por que anteriormente para outras ações não serviu? E se não serve, por que está sendo usado agora? Não é? E, de novo, exatamente o que o Edu e todo mundo está falando, inclusive um monte de gente de esquerda, o Ítalo vai comentar já. Opinião já virou crime no Brasil? Sim, já virou crime no Brasil. Nós já vimos isso acontecer antes, tanto nos países sabidamente, assumidamente de regimes comunistas, já vimos acontecer antes em países de regimes assumidamente democráticos, aqui vizinhos, e estamos assistindo no país acontecer, na nossa terra, o que nós mais avisamos que, se nada fosse feito austeramente, caminharia para isso. Bendito professor Olavo de Carvalho, que nos preparou para lutar contra. E a luta contra não passa por um golpe. A luta contra isso passa pela informação, pela intelectualidade da população brasileira. É por isso que tem jornalista lá nos Estados Unidos sem poder voltar, tem eu, Ítalo, Eduardo, o próprio Rafael, que todo mundo está perguntando aqui, aproveitando aqui o ensejo, o Rafael está se dedicando ao novo livro dele, pessoal. É uma falta grande aqui para a nossa bancada também, mas ele tem um projeto maravilhoso, vocês vão gostar muito, vai valer a pena. Então, voltando, tudo isso foi avisado pelo professor e os soldados do professor Olavo de Carvalho se comprometeram moralmente, espiritualmente e no âmbito, no aspecto civil, a dar a sua vida para deixar sementes para acordar a população. É por isso que a gente está aqui, não é por mais nada. O restante eu comento depois, Ítalo. Perfeitamente. De fato, tem já uma reação sobre isso, uma reação que me espantou positivamente, né? Que é a reação do Globo, né? Editorial do Globo, que saiu aqui. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. Isso aqui é o editorial do Globo, um artigo do Globo, né? O Não Temos Batman, né? Alexandre de Moraes é ministro de Corte Constitucional. Isso aqui saiu no Globo, vou frisar de novo. Alexandre de Moraes é ministro de Corte Constitucional, não o Batman. Peço vênia pela franqueza. Nada pessoal. Sou, sobretudo, óbvio. Moraes, ou qualquer outro dos seus pares, não tem mandato de pacificador, muito menos de justiceiro, ainda que diante do pior dos coringas. Não tem. E deveria mesmo zelar pelo esvaziamento de sua presença monocrática. Nada contra a vaidade, tudo pelo foco. Não temos Batman, mas há o prestígio de estar no lugar mais alto do judiciário. Deveria bastar. Um entre os 11. Não um porquê entre os 11. O Supremo não pode ser plataforma para a impulsão moderadora de um juiz onipresente. De repente, tranquilo para decidir, para mandar entrar na casa das pessoas e lhes bloquear as contas, com base em reportagem jornalística. Pense-se no efeito cascata disso. Aqui o magistrado se move, mal
a partir do bom jornalismo. Imagine-se, porém, o precedente aberto para canetadas judiciais Brasil profundo adentro, assentadas em publicações fraudulentas. A obviedade, a força de uma corte constitucional está na voz do colegiado, não no exercício da musculatura individual ao alcance de seus integrantes, o que deveria ser a exceção, não abuso. Abusa-se. Estou à vontade. Denunciei os perigos do inquérito das fake news no dia em que foi instaurado. Tudo caberia no escopo daquela defesa institucional sem objeto definido, em que a vítima também seria o julgador, antes ainda promotor. Aquela largueza sugeria desdobramentos temerários. Era março de 2019 e não tardaria até que produzisse censura contra uma revista, a Cruzoé, que publicara reportagem incômoda para o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, amigo do meu pai, lembra, pessoal? O que é defender a democracia? Qual a possível defesa da democracia pelo Supremo? Como um ministro do STF pode defender a democracia? Até onde pode avançar o monocrático para defendê-la? O que a urgência em defendê-la permite? Permitimos que se defenda a democracia às margens das balizas republicanas? Vale a pescaria? Moraes autorizou busca contra empresários que, em conversas privadas asquerosas, manifestaram predileções golpistas. Sua decisão informa que não há outros elementos fundamentando as medidas. Também bloqueio de redes sociais, que não simplesmente aquela troca de mensagens estúpidas entre idiotas ricos. Opa, cadê? Ah, não consegui ler o resto. Mas enfim. Vocês viram eu acho interessante, né? Isso está, vou repetir, isso está no Globo. E eu vou lembrar vocês uma coisa, o Globo fez um editorial, né? Lá em 2018, não foi o Globo, perdão, foi o Estadão, mas a grande mídia fez um editorial lá em 2018, também falando do Bolsonaro, falando do Haddad, falando dessa história de fake news, né? Dizendo assim, gente, vocês estão passando do limite. Então, assim, você percebe que os movimentos vão se repetindo, né? A grande mídia já está começando a perceber que, né, ela não está tão no time vencedor assim quanto ela achou que estava, né? Eu acho que essa visão que eu estou tendo. Não sei se vocês concordam comigo, vou passar para a Valéria aqui para comentar, mas a visão que eu tenho é o seguinte, que a mídia, que nesse tempo todo achou assim, não, a gente está no mesmo time, né? O time que vai ganhar é o nosso. Aí ele percebeu que não é o nosso, é o dele. Né? É o dele. E a mídia não está no time que vai ganhar. E uma hora vai sobrar para eles. Né? Uma hora vai sobrar para eles também. Né? O que você acha disso, Valéria? Sem sombra de dúvida, Ítalo. Eu acho que por algum motivo que a gente ainda não descobriu, a mídia, pelo menos esse articulista aí, né, entendeu muita coisa desde o inquérito das fake news que ele menciona aí no artigo, que, olha, quando uma ditadura realmente se estabelece, quem é que dança primeiro? Aqueles que mais ajudaram a essa ditadura a se estabelecer. E as pessoas se perguntam por quê. Olha, uma breve elucidação. Porque geralmente essas pessoas sabem demais, sabem de todas as ilegalidades, todas as falcatruas, todos os crimes aqui, né? Vou colocar entre aspas, não estou acusando ninguém de crime, mas está estabelecido na história, é só você estudar um pouquinho, não é? Então, esse articulista, ele realmente mandou bem. Você viu que ele lembra que o STF não é uma corte constitucional. Não é. Ele é uma corte constitucional. Fora isso, ele não tem nem que abrir a boca. Aliás, juiz deveria se pronunciar dentro do processo. Não é verdade? É o que a gente aprende ali logo no início, na faculdade de Direito. O STF não tem mandato. Eles não foram eleitos. Parem com isso imediatamente. Eles não têm essa prerrogativa. Ele menciona também coisas que a gente está cansado de falar aqui todos os dias há pelo menos 2 anos. Pô, o STF agora, o juiz, ele é
vítima, ele é promotor, ele é investigador, ele é tudo. Ele é tudo. Antes da audiência que poderia condenar o acusado lá, o réu, antes da audiência que poderia condenar o acusado, esse réu já é punido por antecipação. Então, aqui a gente não tem só uma abertura de inquérito antes do crime acontecer. Nós temos uma punição antes do crime acontecer. Porque se esses empresários tiveram suas redes sociais banidas, isso em plena época de eleição, vamos combinar, suas redes sociais banidas, suas contas bloqueadas, sua vida revistada, eles estão recebendo uma condenação. Eu não tenho nem o termo, Ítalo, acho que você pode me ajudar melhor, Eduardo. Isso é antes do crime acontecer. A gente não fala sempre de censura prévia, que não existe censura prévia, não pode existir, é contra a lei a censura prévia. Aqui a gente está tendo uma condenação prévia, mas prévia do quê? Antes do julgamento? Não. Já seria um absurdo se fosse antes do julgamento. Nós estamos tendo uma censura prévia antes do crime acontecer. Eles estão defendendo um golpe, segundo o entendimento do ilustríssimo ministro lá, lustroso, cabeça lustrosa. Eles estão defendendo um golpe. Então, como golpe contra a soberania é crime, eu já vou investigar e eu vou punir, eu vou condenar e eu vou punir. Isso é muito grave o que está acontecendo. Finalmente, parece que, pelo menos, uma parte importante dessa imprensa que é reconhecida como mídia oficial está se coçando porque vai sobrar para eles. E isso nós sempre avisamos. A história é muito clara a respeito disso. Vai sobrar, a não ser que você concorde em ser um bonequinho de presépio e falar exatamente o que o ditador quiser. Gente, não é à toa que a imprensa é considerada o quarto poder dentro de uma sociedade democrática, dentro de um sistema administrativo de nação. Por que ela é considerada o quarto poder? Porque na falcatrua de qualquer um dos poderes, a imprensa deveria assumir o seu sacerdócio de denunciar a má gestão de um desses três poderes, ou os três poderes, né? Porque aqui no Brasil nós passamos por long time de três poderes cometendo crimes absolutos. Então, assim, não é à toa. E se a imprensa não se posiciona, meu amigo, ela vai entrar na fila do paredão do ditador que, por acaso, se estabeleceu no poder. Ítalo. Perfeitamente. Meira, suas considerações. Esse artigo aqui, só uma coisa, esse artigo aqui foi escrito pelo Carlos Andreasa, uma feliz suspeita. O Andreasa? Foi o Andreasa? Meu Deus! Para você ver aonde estamos. Aonde estamos. Diga lá. E você vê que enquanto o Andreasa faz esse artigo, o Andreasa que já durante um tempo jogou no nosso time, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, e depois ele foi se esquivando, foi saindo, foi mostrando sua verdadeira face. O que tem acontecido, o que aconteceu com muita gente, isso me espanta também, porque eu vi tanta gente como, por exemplo, a própria revista Cruzoé, que no final das contas acabou, mas todo o antagonista que se voltou radicalmente contra o governo agora está em desespero, vendo que o projeto deles com o Moro não deu certo, e o próprio Moro já está assumindo apoio ao presidente, inclusive quer gravar peça de campanha em favor do Bolsonaro. Para vocês verem aí, né? Quando é que a lama começa a subir na porta, começa a subir e cobrir a cabeça desse pessoal. Eles ficaram brincando esse tempo todo de bozo, de chamar Bolsonaro de bozo, de ter raivinha, falar que ele era traidor não sei o quê, que é o que agora a Soraya Tronic está fazendo, junto com a Simone Stebbi, né? Como diz o Lula, Simone Stebbi, junto com a Simone Stebbi, e são lá traidores, dizendo que Bolsonaro trai o Brasil, mas vão ver quando o bicho pegar, porque uma hora o bicho pega. E eu fico mais pasmo ainda, Ítalo e Valéria, porque eles vão lá num grupo de Zap
né, invadem a privacidade de uma pessoa, isso daí certamente foi um vazamento, tá, de algum traíra lá dentro, e isso daí se transforma num processo, né, com risco de cadeia, com invasão de domicílio para busca e apreensão através da Polícia Federal. A Polícia Federal que, na minha opinião, já deveria ter rechaçado esse tipo de coisa há muito tempo, já deveria ter simplesmente falado, nós não vamos fazer porque a ordem ilegal não se cumpre. Né, isso daí está no Estatuto do Funcionalismo Público, todo mundo sabe disso, Lei 8.112, é só dar uma procuradinha lá. Mas a gente sabe também que o Alexandre de Moraes ele designa delegados, ele tem esse poder, né, de designar delegados para cuidar dos processos dele. Então, nesse caso das fake news, por exemplo, o despacho foi para o delegado federal Alberto Ferreira Neto, que é chefe da Delegacia de Repressão de Crimes Fazendários, e o delegado de polícia Maurício Martins Silva, do DIPOL, lá de São Paulo. Então, por mais que a gente queira, Ítalo e Val, que a polícia se recuse a esse tipo de ordem absurda, sempre vai ter algum militante lá dentro, sempre vai ter alguém que tem interesse em obedecer isso. E aí eu fico pensando, poxa, no grupo de Zap de empresários, né, de pessoas de respeito, de pessoas de sucesso na vida, pessoas das quais deveríamos nos espelhar, inclusive, né, como assim, um exemplo de sucesso, né, um ícone de sucesso, estão lá no WhatsApp dando opiniões deles, opiniões veladas, porque estão num grupo particular, em algo que deveria ser privado, né, estão falando com amigos, como se fosse numa conversa de bar, estão dando a opinião deles, o que eles preferem. Enquanto isso acontece, nós temos repórteres dando opinião, artigos na Folha de São Paulo, por exemplo, dizendo que queria o Bolsonaro morto, como fazer para matar o presidente. Tem gente jogando bola com a cabeça do presidente. Nesse final de semana, o Julian Fuchs, que é colunista do UOL, ele fez um artigo chamado Precisa-se de terrorista capaz de um ato sutil que transforma a história. Esse é o título do editorial. Nesse editorial, ele diz que precisa de um terrorista para cometer um ato terrorista contra o coração do Dom Pedro, que ele chama de Pútrido, que está aqui no Brasil, né, a pedido da família real, não foi nenhum movimento político, não foi nada, foi a família que pediu, a família dele que pediu, a família Orleans Bragança, que pediu que o coração viesse para o Brasil para a comemoração dos 200 anos da independência. Então, a gente vê que existe sim um viés, existe um lado, existe uma vontade só para um nicho, né, desse tribunal que, como nós já falamos aqui, a Val repetiu, não deveria estar se manifestando em redes sociais, fazendo lives com Felipe Neto ou indo para o exterior falar mal do país, falar mal do nosso país, com o nosso dinheiro que eles fazem isso. Tá? Então, eles deveriam se manifestar apenas nos autos e deveriam defender a nossa Constituição. Então, essa perseguição existe, a gente tem a certeza de que é só por um lado, quando a gente vê um tipo de artigo desse aqui no UOL, pedindo para que seja feito um ato terrorista com o coração de Dom Pedro. Ainda na chamada, isso é espantoso, precisa-se de terrorista. Simplesmente essa é a chamada. Mas, no entendimento do STF, no entendimento do Alexandre de Moraes, isso não é nada, isso não tem problema. Jogar futebol com a cabeça do presidente não tem problema, ameaçar o presidente de morte, não tem problema. Agora, figurinha no WhatsApp, distribuição de bandeirinhas no shopping, bandeirinhas do Brasil, no ano do bicentenário da independência, em ano de Copa do Mundo, você não pode fazer isso, porque isso é um ataque às instituições democráticas, é um ataque ao Estado democrático de direito. Cara, isso é um absurdo, dá licença, é de se indignar muito mesmo. Inclusive, eu fiz um chamado no Twitter, tá aí o meu Twitter para quem quiser ver, esse trem, ao contrário, me mata. Twitter e Insta, @EduMeiraBR. Sigam-me lá no Twitter, sigam-me lá no Insta. Também o meu canal, Eduardo Meira, daqui a pouco o Ítalo coloca aí o @ para vocês verem aí, o símbolo como é que é. Vale a pena, vira e mexe, tá lá o Ítalo. Estou convidando a Val também para a gente fazer e falar mais sobre isso lá no canal. A gente dá uma aprofundada maior em alguns assuntos, especifica mais. E eu fiz a minha convocação. Tem o último vídeo, se vocês quiserem ver, eu falei sobre o debate, tá? Tem lá informações interessantes, números legais. Então entrem lá, já assistam o vídeo. E algumas coisas interessantes, umas ideias que eu dei, por exemplo, no meu Twitter foi... Eu, Eduardo Meira, encomendei, espero que chegue a tempo, tá? Eu encomendei 300 bandeirolinhas, 300 porque foi só o que o dinheiro me deu, pessoal. Como o Ítalo falou, vamos ajudar o canal aí, vamos dar esse like, vamos compartilhar, que é para ajudar a gente a ser patriota, que é para ajudar a gente na campanha contra isso que está acontecendo no Brasil. Então eu comprei 300 bandeirolas do Brasil, as quais vou distribuir
lá no dia 7 de setembro. Inclusive, não só lá, eu vou distribuir aqui, que eu estou morando em Rio Verde, eu vou para Brasília no dia 7, com certeza estarei lá, farei live, que gostaria muito de encontrar vocês dois, Ítalo e Val, se fosse possível, né, de vocês irem. Eu sei que vocês estão em campanha, a vida é mais complexa quando se está em campanha. Mas, enfim, eu vou distribuir, e eu convoco a todos fazerem o mesmo, comprem bandeirinhas do Brasil e distribuam, Isso aí, pelo visto, vai ser um ato de desobediência civil. Seria isso? O fato de eu comprar bandeirinhas do Brasil para distribuir, para dar o meu voto de patriotismo, para mostrar o tanto que eu amo esse país? Não, não é. Então eu convoco a todos a fazerem o mesmo, convoco a todos a dar o like aí, compartilhar e visitar meu canal, meu Insta e meu Twitter, para a gente ter ideias, para a gente distribuir essas ideias, que é só a gente mesmo, é a nossa união que consegue vencer esse absurdo dessa autoritarismo, essa juristocracia que está acontecendo no Brasil, Ítalo.